Como melhorar este aspecto criativo do Grêmio? O Grêmio fez a primeira parte, né, disso, que foi oferecer maiores opções para o Renato. O Grêmio contratou jogadores, né? E quando tu contrata jogadores, tu cria um maior número de opções. A partir daí, a responsabilidade passa a ser do Renato. O que diminui um pouco a nossa crítica em relação ao treinador, de um modo geral no Brasil hoje, é porque não tem tempo para tu treinar esses caras. Tu não tem tempo para... Nós não podemos cobrar, por exemplo, organização coletiva de jogadores que sequer conseguem treinar muitas vezes. Porque o Grêmio joga todas 2 vezes por semana e a gente tem um tempo de treino muito restrito. Mas se tu tem tempo de treino restrito para a organização coletiva, tu tem que escolher os melhores tecnicamente. E isso, talvez o Grêmio tenha mais opções. Ontem, por exemplo, o torcedor pedia muito o Monsalve pela demonstração de talento que ele teve no jogo anterior. Seria solução? Não sei, mas poderia ser diferente do que o Grêmio apresentou. Me parece que essa é a discussão no momento. O Grêmio tem o jogo contra o Cuiabá e tem o jogo contra o Fluminense, mais uma vez, jogando no Couto Pereira. E vai ter que fazer opção, mais uma vez, por 2 grupos distintos, né? Porque não vai conseguir jogar com a logística desses 2 jogos com o mesmo time. Então, a gente vai poder ver mais jogadores. O Grêmio vai priorizar o Cuiabá ou o Fluminense? Eu acho que eu acho que o Grêmio vai mais uma vez, principalmente o que ganhou o jogo no final de semana, né? Principalmente o que ganhou do Atlético Paranaense. Vai com o time reserva? Eu acho que sim. Eu acho que se tivesse perdido para o Atlético Paranaense, talvez pudesse mudar. Mas como ganhou 2 jogos fora... E Grêmio e Fluminense é na terça, só para organizar minha semana. Que horas? É terça, 19, eu acho. 19 horas. Curitiba. Então, em Curitiba joga... de novo? O Grêmio joga... Curitiba não tem dado sorte, né? Grenal, é o Corinthians. Tem uma vitória em Curitiba. Que foi contra o The Strongest. Não, e a escolha ontem, esse é um outro ponto, tá? Que não é exatamente o tema, mas... Tinha mais torcedor do Grêmio ou do Corinthians? Não, tinha muito mais torcedor do Grêmio, tá? Mas esse é um outro ponto. A logística do Corinthians foi mais fácil do que a logística do Grêmio, né? O Grêmio ficou em Curitiba, longe da família, como o Renato reclama, e o Corinthians só precisou, não sei quanto dá, mas ontem tu explicou que é pertinho, né? E o Grêmio vai a Cuiabá, vai ficar longe. O Grêmio precisou ficar em Curitiba para poder fazer esse jogo. Então é longe da família, todo tempo no hotel, é outro ritmo. Tá, mas então contra o Fluminense vai ser o time de ontem. O Grêmio se inviabilizou. O time de ontem provavelmente com o Diego Costa. Eu queria uma explicação, eu não vejo ninguém falar sobre isso. Por que o Jacone não entrou no círculo do Grêmio? O Grêmio sempre teve boa relação com o Juventude. O Juventude recusou. Não quis emprestar o Jacone. Alegou o gramado também, que ia fazer alguma reforma do gramado. Eu sei disso. Então... Eu só quero entender. Tá respondido. Não, eu só quero entender porque isso é pouco para o tamanho da exigência. A outra questão era assim, pela tabela do Brasileirão, o Grêmio bate os jogos em casa com o Juventude. Sim, mas ontem não. Sim, daí ontem, o de Copa do Brasil, eu agora não vou lembrar se foi Libertadores ou Copa do Brasil, o Grêmio chegou a fazer um pedido, na época que o Inter recusou, na mesma época que o Inter recusou, o Juventude alegou que ia fazer uma reforma no gramado. E eu quero saber se essa queda na Copa do Brasil vai influenciar na estratégia do Renato. Então a gente deve ter um time muito parecido com esse que jogou ontem contra o Corinthians no sábado, com o Diego Costa começando o jogo. Essa é a expectativa. Sim, a expectativa, assim, a preparação do Diego Costa era para começar o jogo contra o Fluminense. Talvez ele entre alguns minutos contra o Cuiabá, né? Mas eu acho que agora é o momento realmente do Grêmio poupar os titulares contra o Cuiabá. Por quê? Fora da Copa do Brasil, lá na frente, nas datas de quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio vai ter semana livre. Tem isso também, né? E agora a chance de título do ano passa a ser só Libertadores, porque o brasileiro não vai ser campeão. Então esse jogo contra o Fluminense é um jogo muito importante o Grêmio abrir uma vantagem para decidir jogando em casa, é a sua casa, é o primeiro jogo, depois vai decidir no Rio. O Fluminense também não tá tão ajustado assim, teve essa sequência de vitórias, mas aí foi eliminado pelo Juventude, dessa vez usando o time titular. Então assim, não é também o adversário, o imbatível melhorou, mas não é tudo isso. Agora o desafio do Renato como é que ele vai colocar o centroavante, o Diego Costa? Vai tirar um zagueiro, provavelmente. Como é que esse time vai atacar sem ficar vulnerável defensivamente? Porque essa é o equilíbrio que ele não encontrou ainda. Desde que implementou o sistema com 3 zagueiros, com o time titular, sempre que tirou um zagueiro, o time ficou frágil atrás. Eu acho que o Grêmio, nesse momento, ele é favorito contra o Fluminense ou não? Eu acho que não tem favorito, porque os dois são estáveis. As vitórias do Fluminense... Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoalmente, uma opinião particular. Ontem a gente tratou aqui do Cristal, do Render Mais, como falso 9.
Eu acho que eu discordo um pouco dessa ideia. Eu acho que o Cristaldo rende mais quando tem um 9. Eu acho que eu disse, a amostragem era muito pequena, né? E foram jogos que o Grêmio esperou o adversário. Ontem, quando o Grêmio tinha que atacar, ocupar o campo de ataque, faltava esse cara. Falta o cara, porque é o cara que vai segurar o zagueiro, é o cara que vai receber a bola em profundidade. O Cristaldo não vai receber essa bola, o Cristaldo vai dar o passe. Então, e fica mais, quando tu começa, que também tem isso muito, e pode acontecer com o Fluminense, que o Mano fez alguns ajustes logo na chegada. Tu faz algo novo, funciona 1, 2 jogos. Os adversários entendem. Então o Corinthians é o terceiro jogo do Corinthians contra o Grêmio. O Ramon Dias entendeu como é que era a movimentação do Cristaldo. Quando o Cristaldo sai e vai entrar o Soteldo e vai entrar o Pavon. Então o Corinthians estava preparado para jogar dessa forma. Faria? Tinha que ter alternativa. O que tu faria para botar um centroavante? Tiraria um zagueiro. O Kahneman. Kahneman. Hoje eu tiraria o Kahneman. Eu jogaria com o Eli e com o Gemerson. E aí Viva Sante e Carvalho. É isso, César? Extremas. Eu faria isso. Tem o problema da lateral esquerda, né? acho- Que o Reinaldo me eu deixa acho com que ele dúvida. vai- O melhor momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro é com 3 zagueiros. Eu acho que são dois momentos completamente diferentes. Eu tô com Vaguinha. Nessa hora o time ruim se defende. O Grêmio ainda é um time ruim. Se defende. O problema é que quando tu te defende com alguma solução ofensiva, para quem te ataca. A dificuldade do Grêmio. E nós cantamos a boca. Não dá pra tirar o... Nós cantamos a bola ontem. Não dá pra tirar um volante? Mantém. Não, o volante não, dá pra nós, tirar o Pavon. nós, Fazer Cristaldo, nós- Soteldo e Nós Diego Costa. cantamos a bola ontem. O Corinthians vai se defender. O Grêmio não vai saber jogar. Cantamos a pedra. A pedra, desculpa. E o Mas o Fluminense jogo também. do fim de semana é contra o Cuiabá, que é 19º na tabela E de o Cuiabá classificação. o Cuiabá tem duas situações. O Grêmio e Fluminense, no primeiro jogo dentro de casa, o Grêmio talvez enfrente a mesma dificuldade que enfrentou ontem contra o Corinthians. Já o Cuiabá, eu tenho dúvida sobre o Cuiabá, tá? O Cuiabá, ele tá desesperado, ele vai ter que jogar contra o Grêmio. Se ele esperança de jogar escapar, contra o Grêmio, talvez o Grêmio consiga entrar nessa linha reativa. Agora, se o Cuiabá resolve esperar, o Grêmio não vai fazer gol no Cuiabá. E aí complica também. Vamos falar do Diego Costa, que voltou a atuar depois de 2 meses aí se recuperando de lesão. E eu quero saber se vocês acham que o Diego Costa entrou com condições, assim, ele estava mesmo pronto para voltar, se teve o que se esperava do Diego Costa ou ainda não deu para ver direito. Eu não achei que ele entrou mal no jogo, tá? Ele conseguiu ganhar algumas bolas, ele tem um lançamento bom pro Pavon, no lance que depois o Bandeira até dá impedimento, mas o lance foi concretizado pro Soteldo, o cruzamento do Pavon. O Soteldo não finalizou. Ele conseguiu segurar algumas jogadas, alguma bola, fazer esse pivô. Só que assim, o Grêmio não estava funcionando bem naquele momento. O Renato admitiu que o Cristaldo e o Pavon estavam cansados e disse que só não tirou porque batiam pênaltis. É claro que ele está longe ainda de estar 100%, mas acho que agora o Grêmio tem que pensar nisso, nessa preparação dele. O Renato não tirou o Pavon e o Cristaldo, que aos 20 minutos não conseguiam mais caminhar Para bater pênalti. para bater pênalti, que foi aos 50, ou seja, 30 minutos que o Grêmio poderia ter tido mais força. E aí os deuses do futebol olharam e disseram o seguinte, tá, agora tu vai pagar o preço. Os dois erraram. E ele tinha no banco. Assim, o Aravena não vou discutir muito porque jogou pouco, mas o Monsalve tem uma amostragem muito boa do jogo de sábado. E assim, a gente debateu outro dia aqui que o Cristaldo normalmente é substituído, né? Então tu tem um camisa 10 que normalmente sai. Tu tem no banco um cara da posição que foi muito bem no sábado. Não se justifica não fazer essa troca. Até porque batedor de pênalti, ele colocou o Edenilson pra bater, ele tinha o Pavon, então não precisava tirar os dois, tirasse ele tinha o Diego Costa pra bater pênalti, ele tinha o Soteldo pra bater pênalti, ele tinha o Reinaldo, então ele tinha 5 batedores mesmo tirando o Cristaldo. Sendo que o Monsalve, eu até não tenho informação sobre ele bater pênalti, mas pela qualidade dele, imagino que também bata. Ele era o camisa 10 do Independente Medellín, não acredito que em 5 cobranças ele não possa bater uma. E ficou muito tempo com 2 caras cansados. E assim, o Pavon, eu lembro do Pavon no Boca, ele nunca foi batedor principal, mas quando bateu, nunca teve um aproveitamento também tão bom Tu assim. não gosta muito do Pavon, né, CCD? Bem pouquinho. Joga pouquinho. Joga bem pouquinho. Mas o Grêmio não investiu muito nele. Essas contratações caras do Grêmio, essa Foi é caro? pior. 4 de Mas aí dólar. foi o preço que o River pagou num lateral. Eu não acho caro. Ah, Um para. atacante dessa A realidade idade. do Grêmio, 4 milhões de dólares. O River tá pagando Eu não a reclamo. Argentina quebrada lá no busto, no lateral. Bom, O River tem dinheiro da venda do... o River vendeu 50 É, jogadores. La Cruz, né? Mas ainda assim, né? O peso lá. De La Cruz é um deles, desse outro menino que foi vendido. Mary. O Pavon não foi comprado por pouco dinheiro. 4 milhões de dólares. Sim, mas É o valor do isso é Bustos. 19 milhões de acordo com a Mas quer que cotação, diz que é tá? pouco?
Não, tá, porque alguém disse que ele... Não, Não, eu pouco. disse que O pra Munari disse atacante, que é pouco. a favor bom. pra O atacante Munari não é, entendi. não é É muito. que é uma das maiores contratações em termos de investimentos do Grêmio. Sim, mas não, mas Duvida. pra atacante não é um valor muito alto. Não, pra atacante O Grêmio bom, tá né? pagando mais. Não, Pra mas atacante Mas a bom. gente está usando a régua financeira Do da Grêmio, dupla né? Grenal ou Tá, a do gente está futebol usando brasileiro. do futebol Do brasileiro? futebol É que daí brasileiro. no futebol brasileiro, se a gente usar o eixo Rio-São Paulo, talvez não seja. Mas Hoje. aqui, talvez, para a dupla Grenal estar entre uma das maiores contratações. ele é um jogador que é titular. 4 milhões Isso de seja dólares. relevante, né? 4 milhões de dólares está entre as 10 maiores contratações da história do Grêmio. Vamos parar. Não, mas o é futebol dinheiro. está muito maior. Não interessa, é Aumentou dinheiro. muito o valor dos jogadores, não tem mais como competir as pouco, SAFs. Tá todo mundo gastando muito mais. É a terceira maior contratação do clube, o Pavon, tá? Só a título de informação para vocês por aqui. No total, O mercado é outro 19,8 hoje. milhões de reais.